Olá, aluno e aluna, sejam bem-vindos a esse vídeo, onde nós vamos discutir o desafio proposto na atividade 5 do PET volume 2 do terceiro ano, na semana 4, ok? E o que traz esse desafio, essa atividade 5? Veja só, que ele diz o seguinte: desafio. A partir dos estudos sobre cadeias carbônicas, indique a diferença entre as moléculas de sabões e detergentes. Cite quais são as matérias-primas para a fabricação de cada um dos produtos, identificando o efeito do sabão e do detergente contra o coronavírus. Antes de propor o desafio, no PET, ele apresenta um vídeo, né, em que fala sobre um experimento chamado dedo mágico, que é quando se coloca o dedo em um prato, né, que está com um orégano sobre a água. Então, vamos ver esse vídeo e explicar a partir dele o que acontece nesse vídeo, né, relacionando aí, no caso que ele quer que nós façamos a relação do que acontece nesse vídeo com o coronavírus, quais são as relações entre a água, o sabão, entre lavar as mãos, o efeito do sabão, né, o que aconteceu e por que isso acontece. Quer explicar aí, nos utilizando o vídeo aí, o porquê que isso acontece. Bom, então vejamos aí que o vídeo em questão trata-se, né? Peguei esse vídeo aí dessa criança onde uma mulher explica a ela, né? Utilizando um prato que está com orégano ou pimenta do reino, né? Por cima aí do prato e pede que a criança coloque o dedo. Ao colocar o dedo aí, ela vê, né? Que essas partículas aí aderiram ao dedo dela. Então ela pede que limpe o dedo no detergente, num prato com um detergente, e que depois de fazer isso ela coloque o dedo de novo no prato, de modo que, né, a pimenta do reino, o orégano aí, se afaste do dedo dela, né? Se afaste aí, a mulher explica, né, faz uma alusão que essa pimenta do reino, esse orégano, seja como se fosse o coronavírus, né? Que ao lavar as mãos, você está protegido, né? Você afasta o coronavírus do seu dedo. Mas o que acontece no vídeo? Para entendermos o que acontece, né, em todo esse sentido desse desafio, nós precisamos primeiro entender o que é a tensão superficial. O que é a tensão superficial? Certo? No caso, onde que está essa tensão superficial que nós queremos falar? Ela está na água, certo? É uma característica de líquidos, no caso uma característica, por exemplo, que nós vamos abordar sobre a água. E você certamente, para iniciarmos sobre esse assunto, você certamente já deve ter visto uma cena assim de uma folha, né, boiando sobre a superfície de um lago ou de uma piscina quando cai a folha, né, uma folha flutuando sobre a água. E por que isso acontece? Será que é porque só a folha é leve que ela consegue flutuar? Ou então uma imagem desse jeito também de um inseto, né, flutuando sobre a água. Você vê aí que nas pontas, né, das pernas desse inseto aí, você percebe que a água, né, ela faz até uma curvatura, né, parecendo que é um elástico. Isso é a tensão superficial. Essa é a característica que nós vamos ressaltar aqui, tanto do vídeo, né, que nós vimos, quanto da água. Por que isso aconteceu? Então você também pode se fazer a seguinte pergunta: será que o inseto e a folha eles boiam, né, só porque eles conseguem flutuar, só porque eles são mais leves? Veja bem, nesta outra imagem aqui, nós temos a imagem de um clipe de papel. E a gente sabe que os clipes são constituídos de metais, né? E metais
são mais densos que a água. Então, como que um clipe que é mais denso que a água consegue flutuar sobre ela? É o que nós vamos entender agora, que essa é uma característica da água, que é a tensão superficial, ok? Vamos entender sobre ela. Vou mostrar um próximo vídeo onde nós abordaremos melhor sobre essa tensão superficial. Então vejamos que essa propriedade dessa tensão, ela depende, no caso para a água, do que nós chamamos de força intermolecular. A água ela é formada por oxigênio e hidrogênio. Então, quando nós temos as moléculas de água, elas interagem uma molécula de H2O com outra molécula de H2O por uma propriedade que nós chamamos de força intermolecular, que está entre as moléculas, e mais especificamente para a água, essa força intermolecular ela é chamada de ponte de hidrogênio, que é um tipo de força caracterizada por ser, entre os tipos de forças intermoleculares, a mais forte delas, o que faz com que a água tenha uma elevada tensão superficial. E como então isso afeta as propriedades, afeta as características da água? O que acontece então? Vamos ver aí no exemplo, onde a gente tem um copo de água, um becker com água, e ilustra aí as moléculas dessa água, nessas bolinhas azuis aí. Essas partículas dessa água, como está na forma líquida, elas ficam todas desorganizadas, elas ocupam o volume ali do recipiente, mas a gente vê que em se tratando da superfície, o que nós temos ali não é exatamente desse jeito aqui desorganizado, porque a gente sabe que na superfície de um líquido, ele fica retinho, ele fica retilíneo, a superfície de um líquido. Mas nós já vamos ver como isso passa a se organizar, como foi mostrado aqui através dessas linhas verdes aqui, que está meio torto. E depois, vamos olhar o que está acontecendo aqui no interior deste líquido. Veja que essas setinhas amarelas, elas indicam exatamente a atração, a interação de uma molécula de H2O com outra molécula de H2O. Elas se sentem unidas através dessa ligação que nós chamamos de ponte de hidrogênio, dessa atração. Elas ficam unidas por uma atração caracterizada por ser uma atração do tipo radial. O que significa isso? Significa que as moléculas ficam todas rodeadas umas pelas outras, Mas o que acontece com as partículas, com essas moléculas que estão lá na superfície? Veja, se ela está na superfície, ela não tem mais partículas aqui na parte de cima, não tem moléculas na parte de cima. Ela só tem moléculas de águas para se sentir atraída, ou dos lados, ou então as moléculas de baixo, da parte de baixo. Então o que a gente vê que pelo fenômeno da tensão superficial, o que ocasiona essa tensão superficial sobre a característica desse líquido, das forças intermoleculares desse líquido, é que as moléculas que estão ali na superfície do líquido, elas se alinham, se arranjam, formando a lógica superfície que nós já conhecemos, aquela superfície retinha, quando a gente tem um líquido sobre uma superfície. Então veja que a organização dessas moléculas aí, elas garantem uma maior estabilidade quando a gente tem algum objeto que fica ali pairando sobre aquela superfície, porque as forças ali garantem que, dependendo do objeto que fique ali por cima, ele consiga se manter.
Essa mesma propriedade da água também explica, né, por que uma gota de água tem o formato redondo, né? Porque quando a gente vê uma gota caindo, ela fica nesse formato redondo. Ela tem ali uma pequena quantidade de água que se agrupa aí como esquematizado no desenho. Veja aí também na animação o que nós falamos aí de ligação, né, ou as pontes de hidrogênio. Nós temos para as moléculas de H2O uma atração, né, entre o oxigênio, que é um portador de carga negativa, e o hidrogênio, um portador de carga positiva. Veja só, aqui nós temos a ilustração, né, de uma molécula de água, da representação de uma molécula de água, e como elas se interagem uma molécula com a outra. A parte positiva da minha molécula, que é o hidrogênio, esse portador de carga positivo, ele interage com o oxigênio de outra molécula de água, que é negativo. E ao mesmo tempo, esse oxigênio aqui dessa minha molécula central de água, que é um portador de carga negativo, ele interage com os hidrogênios de outra molécula. É este, então, né, o tipo de atração, o tipo de interação que nós chamamos de ponte de hidrogênio, que é caracterizado, né, por ser uma atração do tipo forte, ocasiona que, para a minha água, a tensão superficial seja elevada. Um outro fato interessante é que as propriedades, né, dessa tensão superficial, elas também vão ser visíveis, né, não só aqui na Terra, onde a gente tem uma gravidade diferente de um local onde a gravidade é zero. Veja que aí a gente tem um experimento, né, de um astronauta que ele pega um pedaço de pano, um pedaço de papel e molha ele com água. E ao torcer, né, este pano, ao torcer este papel, vocês vão ver aí que as moléculas de água, elas se mantêm unidas, tá certo? Elas não conseguem, né, sair deste pano. Veja só. Bem, nós falamos sobre a tensão superficial para explicarmos, né, o que está no vídeo proposto pelo PET. Entretanto, o efeito que nós queremos entender para explicar o desafio, ele também passa por uma outra característica da água, tá certo? Então nós vamos ter aí para a água mais uma característica importante, onde nós vamos começar a entender o que essa tensão superficial tem a ver com os sabões ou detergentes e o que tem a ver também com a estrutura do vírus. Pois bem, isso vai partir de um conceito muito simples que a gente vê. Essa imagem, por exemplo, todo mundo já viu. O que diz aí? Que água e óleo não se misturam. São duas coisas. Por que isso acontece? Porque a água é polar. Nós chamamos que a água é polar. E os óleos são apolares. Primeira coisa, o que é esse polar e o que é apolar? Bom, vamos falar que para a água, o que nós já vimos lá nas ligações nas pontes de hidrogênio, é que ser polar significa ser portador de cargas. No caso, o oxigênio, né, ele transmite muito essa característica por ser bastante eletronegativo. Então, ele é um portador de carga, o que faz com que a minha molécula, né, ela tenha essa característica de conter polos. Quais polos? Positivo, negativo. Então, que dá a ela uma característica que nós chamamos de ser polar, porque possui polos. E os óleos? Os óleos são apolares, ou seja, nas estruturas dos óleos que nós precisamos entender quais são as estruturas, como são essas estruturas dos óleos, para verificarmos que essas estruturas não são portadoras de cargas, elas são
apolares. E na química nós temos, né, uma máxima, uma velha máxima de que semelhante dissolve semelhante. Por exemplo, a água e óleo não se misturam, um não se dissolve no outro, porque eles não são semelhantes. Um é polar e o outro é apolar. Imagine, por exemplo, que eu tenho uma mistura de água e etanol. Nós sabemos que água e etanol se misturam. Então, se a água é polar, o etanol também é polar. Bom, vamos entender agora as estruturas desses óleos, né, para fazermos mais conexões com esse desafio aí. Do ponto de vista químico, portanto, qual a estrutura interessante desses óleos, né, para a gente entender um pouco mais sobre essas diferenças? Aí eu tenho uma reação que mostra a produção de um óleo ou gordura através deste processo que nós chamamos de esterificação. Uma reação de esterificação, ela acontece entre um álcool e um ácido. São grupos orgânicos oxigenados, bom, mas o que interessa para a gente até no momento é entender a estrutura desses óleos ou gorduras aqui. Vejamos que ao reagir um álcool e um ácido, nós vamos obter um éster mais uma água. O que seriam esses ésteres? Seriam os óleos ou gorduras. Vejam que nas estruturas dos óleos ou gorduras aparecem essas estruturas aqui, né, denominadas R1, R2 e R3, provenientes de ácidos graxos, tá? O que seriam R1, R2 e R3? São grupos que vêm, né, lá para os óleos e minhas gorduras e aparecem novamente aqui, ó. O R1, R2 e R3 é mantido, né, proveniente desses ácidos graxos. E o que tem na extremidade desses ácidos graxos? Essa função chamada ácido carboxílico, que é característica, né, ter uma dupla ligação com o oxigênio, carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio e outra ligação com o OH. Vamos ver como é que são esses ácidos graxos. Percebam que eu trouxe o exemplo de 4 ácidos graxos: o ácido palmítico, o ácido oleico, o ácido esteárico e o ácido linoleico, tá? São 4 estruturas aí de ácidos graxos para nós entendermos como são essas estruturas. Vejam que todas elas, né, possuem semelhança de ter este grupo aqui, ó, essas duas bolinhas vermelhas, né, esses dois átomos são exatamente, né, os átomos de oxigênio, tá certo? Vejam aqui, ó, são os grupos oxigênio, né, são os átomos de oxigênio do grupo carboxílico, esse C dupla OH, ó, COOH, mas o que interessa para a gente nessa estrutura são essas caudas, tá? E o que são essas caudas? São exatamente o restante da minha estrutura, R1, R2 e R3, né, que são mantidas quando são formados os ésteres. O que nós vemos aqui é que essas caudas, elas são compostas somente de carbono e hidrogênio. Em todas as estruturas, somente carbono e hidrogênio. E é isso que interessa para a gente nessa característica do óleo. O que acontece é que essa parte, se nós formos julgar ela, né, a partir somente dessa região de carbono e hidrogênio, são características, né, até parecidas com os hidrocarbonetos, né? Vamos pensar aqui para um hidrocarboneto, por exemplo, a gasolina. A gasolina é um hidrocarboneto, ela é constituída só de carbono e hidrogênio. E a gente sabe que a gasolina, diferentemente de um álcool, ele não mistura com a água,
Então, o que temos de característica para essa cauda, né? Essa longa cauda aqui? Que ela é uma região apolar. Ela, ao longo de sua extensão, como é constituída somente de carbono e hidrogênio, ela não vai ter regiões formadoras de polos, ok? Esses são os meus óleos ou gorduras, onde R1, R2 e R3 são exatamente as extensões de qualquer uma dessas caudas de características apolares, tá bom? Então, lembrando que óleos ou gorduras, também chamados de lipídios ou lípides, são esses triésteres formados a partir, né, de ácidos graxos e do glicerol, que é esse meu álcool aqui. Então, eu tenho um álcool e um ácido que produz esse éster. Agora, para entendermos o efeito do sabão, né, e a estrutura dos sabões ou detergentes, nós também vamos ver uma outra reação que ela é chamada de reação de saponificação. E os óleos? Os óleos, eles são apolares. E por que eles são apolares? Porque eles são ésteres resultantes da junção de ácidos graxos que possuem uma longa cauda composta por carbono e hidrogênio que não vão ser ali portadores de carga. O que vai dar ao meu óleo uma característica final resultante aí da ordem apolar. E afinal de contas, e o sabão? E os detergentes? Nós vamos ver um vídeo antes de adentrar sobre as estruturas que vai nos dar uma noção do que acontece aí quando eu tenho a adição de um sabão ou um detergente em uma mistura água e óleo. Neste experimento, nós teremos aí a adição de água em um recipiente, posterior à adição de óleo, onde nós observamos que essa mistura trata-se, né, de uma mistura heterogênea, onde ela ocorre, né, com a separação dessas duas fases, ou seja, não há, né, uma porção homogênea, mas em seguida, ao adicionar o sabão ou detergente aí, e ao misturar esse sistema, o que nós vamos verificar é a formação de um novo sistema que nós chamamos de uma emulsão. E por que isso aconteceu? Qual a característica do sabão? Começaremos então a entender um pouco sobre a estrutura dos sabões de maneira geral. Você certamente, muitos de vocês, já devem ter tido a oportunidade de presenciar a fabricação de sabão caseiro, o que é muito típico ainda em algumas famílias. O que se utiliza para fazer o sabão caseiro? Bem, dois ingredientes básicos, né? Óleo, que geralmente é reutilizado em sua maioria das vezes, e a soda cáustica. O que é a soda cáustica? A soda cáustica é o hidróxido de sódio, tá certo? Uma base, uma substância alcalina. O hidróxido de sódio, que é o NaOH. Essa reação é chamada de reação de saponificação. Essa minha reação, ela ocorre entre o meu óleo, a minha gordura e aquele hidróxido de sódio. De que maneira que isto ocorre? Veja bem que nessa região nós temos aquelas partes que nós comentamos, daquelas extremidades de ácidos graxos, né, das estruturas dos esqueletos carbônicos dos ácidos graxos. Ao reagir com uma base, com NaOH, o que ocorre é o que nós chamamos, neste caso, por ser uma substância alcalina, o que ocorre é um processo chamado de hidrólise alcalina. Essa reação, então, de saponificação também pode ser chamada de hidrólise alcalina.
Mas o que eu quero que vocês observem é o seguinte, que essa região aqui dos meus ácidos carboxílicos, das extremidades do que era os meus ácidos carboxílicos, agora elas se separam nesse oxigênio aqui, bem nesse oxigênio que essas ligações são quebradas. Esse meu resíduo, esses grupos de 3 carbonos formam álcool, e a ligação que precisa de ser completada para o oxigênio, para esses 3 oxigênios, agora da extremidade, né, de carboxilatos, ele se junta ao sódio, ao Na. Ao sódio proveniente do hidróxido de sódio, formando esses sais de ácidos graxos, onde o que são preservados aqui no caso? As minhas estruturas, as minhas caudas, né, dos meus ácidos graxos, aquelas caudas longas, R1, R2 e R3. Mas aqui nós teremos uma região interessante, onde é formado agora um sal, né, desse ácido carboxílico, onde a gente tem uma extremidade que agora vai aparecer o sódio. E por que isso é interessante? Porque agora a gente tem finalmente a estrutura de um sabão. O que então resultou a estrutura do meu sabão? Em 2 partes, olha só, em 2 partes muito interessantes. Nós temos agora aquela cauda, aquela região longa, né, proveniente lá do meu ácido graxo, que é responsável por conferir a essa molécula a parte apolar. O que seria a parte apolar? É a parte capaz de interagir com a gordura. Nós já discutimos, né, que os óleos e as gorduras são substâncias de característica apolar. Então, nós temos uma região capaz de interagir com a parte apolar, enquanto agora nós temos uma outra ponta com este aspecto aqui e de característica polar, porque houve agora uma região portadora de polo, especialmente, né, pela adição desse sódio aqui. Então agora, por ser, né, uma substância agora portadora de polo, ela vai ter característica polar. E se é polar, vai ter capacidade de interagir com a água. E também nós podemos dizer que esse sabão representado por essa estrutura é um sabão de característica aniônica. Por que aniônica? Porque o composto orgânico de origem tem uma carga que é negativa, ou seja, esse oxigênio que está aqui, né, ele é proveniente do composto orgânico, que é aquele resíduo agora, o meu sal, né, o meu ânion gerado lá do meu ácido carboxílico para gerar esse sal e que traz com ele uma carga negativa, que a gente chama ele, né, neste caso aqui, de sabão aniônico, tá bom? Olha só, com relação a essas capacidades de interação, nós vamos dizer que a cadeia apolar, essa de azul, ela é hidrófoba. O que é hidrófoba? Tem fobia à água, hidrófoba. Então, ela possui aversão à água. E que a outra extremidade, essa extremidade rosa, ela é hidrófila. Fila é afinidade, atração. Ela tem filia à água, hidrófila. É a parte que interage, então, com a minha água. Então, agora eu tenho uma estrutura diferente da água, que era só polar, e diferente do óleo, que era apolar. Agora nós temos uma estrutura de característica anfifílica. O que seria anfifílica? Que a sua estrutura química, né, ela vai possuir aí tanto uma parte polar, que é hidrofílica, e também uma parte apolar, hidrofóbica. Então, ela tem as 2 características numa estrutura só. O que vai ser exatamente essa estrutura
nessa característica anfifílica dos sabões, responsável por eliminar, por remover a gordura, né? Vamos discutir um pouco aqui sobre alguns tipos de sabões. Olha só, lembrando que aqui quando nós estamos falando de sabão, nós também podemos estar falando de um detergente, mas veja só, qual que é a diferença de um sabão e de um detergente? Veja aqui que a gente tem para os sabões uma estrutura, né, um sal aqui formado proveniente de um ácido carboxílico, né, de um resíduo lá de uma parte do meu ácido graxo. E esse meu ácido graxo, né, é natural. Se eu posso fazer um sabão a partir de um óleo vegetal, quer dizer então que eu tenho aí, né, um sabão de origem vegetal, um resultado que é um sabão. Agora, já os detergentes, né, o que a gente chama de detergente, eles são sais formados, olha aí, por essa estrutura aqui, essa classe de substâncias que são chamadas de ácidos sulfônicos, onde a gente tem essa extremidade SO3H, é um ácido sulfônico e é um composto sintético. Então, geralmente os detergentes são provenientes, né, de moléculas aí sintéticas, tá? Veja que os dois possuem, né, a adição do sódio aqui, mas que esse sódio só foi possível adentrar a partir da junção dessa carga negativa, já que o sódio é positivo, a partir da junção com esse oxigênio, aqui para o meu ácido carboxílico de carga negativa, e aqui no ácido sulfônico, esse meu sódio só entrou aqui graças a essa carga aqui negativa proveniente, né, da ionização do hidrogênio aqui dessa extremidade SO3H. Então, é um ácido, então ele ioniza, ele libera esse hidrogênio, e quando ele perde esse hidrogênio, ele fica com uma carga negativa. Mas então nós temos o composto orgânico de origem com uma carga negativa. Então, o que faz desses dois caras aqui, né, serem sabões e detergentes da classe dos aniônicos. Já que nós temos um produto onde a origem vem de um portador de carga positiva, que aqui vai ser o nitrogênio. Ele vai ficar essa espécie aqui do qual nós chamamos de sais de amônios quaternários. Esses detergentes, eles são chamados agora de catiônicos, porque perceba aqui que o meu nitrogênio, ele aparece com uma carga positiva. Essa classe aqui, essa espécie aqui, elas aparecem muito, né, naqueles produtos conhecidos pelo seu efeito germicida. Todos nós sabemos detergente, né, um excelente limpa-louças, os sabões também, com suas diferenças aí. Agora é importante que para alguns vídeos, para algumas animações que nós vamos passar a visualizar a partir de agora, nós vamos visualizar essas estruturas aqui, tanto do sabão quanto de um detergente, deste jeito aqui, ó. Nós vamos ver aqui o sequenciamento de carbonos, né? Essa cauda de carbonos, ele vai virar essa parte aqui de amarelo, né? E a extremidade, a outra extremidade, essa ponta, essa cabeça aqui, ela vai ficar dessa cor verde aqui, né? Desse jeito aqui no aspecto final, que vai ser importante para a nossa animação. E o que é importante nós lembrarmos sempre? Que essa parte amarela é a polar, é a parte que interage com a gordura ou com o óleo, e essa parte aqui verde é a minha parte polar, é a parte que interage, né, com a água, com as substâncias polares. Uma outra coisa também curiosa da gente falar é a existência de sabões ou detergentes não e biodegradáveis. De que maneira? Veja só, muitas vezes no mercado você encontra essas descrições em vários produtos. Aqui nós temos nesses dois primeiros exemplos aqui, um caso desse primeiro exemplo, um sabão, onde nós temos aqui, né, o sódio entrando aqui naquela reação de saponificação aqui na extremidade do meu ácido carboxílico. Um exemplo de um detergente biodegradável, vejam que a estrutura dele, né, é um pouquinho diferente daquelas outras,
porque a fonte, a origem aqui do meu composto orgânico tem esse aspecto, mas o que a gente vai comparar deste detergente aqui, da estrutura desse detergente biodegradável para este outro detergente biodegradável, e por que nós dizemos que os dois são detergentes? Porque na extremidade, né, os grupos aqui responsáveis pela ação detergente são provenientes, tem essa estrutura aqui desses sulfonatos de sódio, derivados do ácido sulfônico. Mas com relação à capacidade de ser biodegradável, é que percebam que a estrutura deste primeiro detergente biodegradável é menos ramificada do que a estrutura desse detergente não biodegradável. Quanto mais ramificado, quanto mais ramificações aparece na estrutura de um detergente, neste caso, e menos biodegradável ele vai ser, né? Aquelas enzimas capazes, né, de degradar os detergentes, os resíduos de detergente que vão para o esgoto, vão ter menos ações sobre essas moléculas aqui que possuem mais ramificações, que são mais ramificadas. Agora nós vamos definir aqui, para parar um pouco de falar entre sabão e detergente, nós vamos dizer que tanto os sabões quanto os detergentes, eles são chamados também de surfactantes ou tensoativos. Surfactantes ou tensoativos são aqueles que têm capacidade de alterar a tensão superficial. Tá? Isso é interessante. Olha só, nós vamos ver naquela animação como que é, primeiro, a atuação de um tensoativo na água, que vai explicar o vídeo do começo, né, dessa apresentação, onde a menina encosta o dedo com o detergente naquele prato com água e orégano. E também nós vamos entender, por final das contas aqui, como que o sabão age na remoção de gorduras, até chegar ao final, onde nós, né, vamos explicar como lavar as mãos é importante para prevenir os vírus. Aí nós vamos lembrar aqui o que? Daquela estrutura que nós apresentamos no começo também da apresentação, de como se dá as interações entre as moléculas de água e como é formada, né, aquela superfície de tensão, onde as moléculas da minha superfície, né, elas estão mais fortemente atraídas pelas de baixo e pelas laterais, já que não há molécula em cima, enquanto aqui nós encontramos uma situação de interação do tipo radial, né, onde as moléculas ali do meio elas se encontram atraídas umas pelas outras. Né? Nesse aspecto aqui, na representação para água pura, mas veja só, o que nós vamos ver na nossa animação é quando nós jogamos, quando nós adicionamos um detergente ou um sabão, e agora nós vamos chamar de tensoativo ou surfactante, dentro da água.
Perceba que agora o nosso tensoativo ou surfactante terá essa representação. Aí o meu sequenciamento de carbono e na outra extremidade, que agora vai ser aquela extremidade verde, a minha parte polar, enquanto meu sequenciamento de carbono será amarelo, responsável pela interação apolar. Então, quando eu adiciono um surfactante, né, esse meu tensoativo, num recipiente com água, perceba que as partes verdes, que são aquelas partes responsáveis pela interação com outras substâncias polares, tal qual é a água, são orientadas, né, todas para baixo. Então, as minhas partes verdes ficam para baixo. E o que acontece é que a presença, a existência dessas caudas amarelas na superfície da água, como elas ficam apontadas para cima, diminui a tensão superficial da água. E quanto aí a uma possibilidade onde há ocorrência de tensoativo em excesso? Percebam que agora as partes que são apolares, elas interagem entre si, formando essa estrutura. Ou seja, se eu tenho ali no meio aquoso, a minha parte que é hidrofílica, ela fica para fora, enquanto a minha parte que é hidrofóbica, ela fica para dentro, ela fica junto com as outras partes, né? Lembre-se sempre que aquele semelhante vai atrair o meu semelhante. E essas estruturas que se formam são estruturas chamadas de micelas. São estruturas interessantes aí do ponto de vista de remoção de óleo, na remoção da gordura. Agora veja só numa representação onde agora eu tenho, né, realmente um copo com uma mistura de água e óleo e quando eu adiciono agora o meu detergente. Percebam que ali no copo eu vejo, né, as manchas de gordura ou o óleo aí. E ao adicionar o meu surfactante, vejam que inicialmente as moléculas do meu surfactante são orientadas para baixo e lá no interior do copo, os meus resíduos de óleo ou gordura são aprisionados, né, pela minha parte que interage com o óleo, pela minha cauda. E a partir daí agora eu consigo remover a minha gordura. Por quê? Porque agora eu tenho uma estrutura que foi responsável de carregar juntamente com a água todo esse óleo e remover, né? Então agora eu tenho uma estrutura que é capaz de interagir com as duas partes, tanto da água como o óleo, e remover dessa maneira com mais eficiência o óleo, já que ele não poderia ser removido somente com água. Veja então que de acordo com o que nós vimos no vídeo, ao jogar, né, o detergente, o meu surfactante, as minhas moléculas elas tendem a se acumular então na superfície e reduzem então a tensão superficial, uma vez que, né, essas forças atrativas entre as suas moléculas agora não são tão fortes. Veja um outro experimento bem simples de ser realizado, onde alguns clipes de papel são colocados na superfície da água e são sustentados pela sua tensão superficial. Então aí nós temos vários clipes e ao então se adicionar, né, uma solução ou então o detergente, o que é observado é que a tensão superficial da água ela é quebrada, né, ela é diminuída e esses clipes eles então perdem a sustentação e passam a afundar. Um outro experimento também curioso é fazer, né, uma espécie de barquinho de papel e pegar uma ponta de algum objeto molhando com detergente e ir tocando ali na região próxima ao papel, de maneira que quando a tensão superficial da água é perturbada, esse barco vai se deslocando, né? A propriedade da tensão superficial não é observada só na água. Veja aí que nós temos um prato com leite, onde é jogado alguns corantes, e ao jogar gotas, né, de detergente, ao jogar detergente, também é observado aí um aspecto resultante das quebras das tensões superficiais.
Toda essa nossa explicação, então, com relação à tensão superficial, ela explica, né, o sentido do nosso vídeo recomendado nesta atividade. Entretanto, a remoção do vírus está relacionada à sua estrutura e também como essa estrutura viral interage com um detergente ou um sabão. É o que nós vamos ver através de outro vídeo. Como o sabão vai agir contra o coronavírus? Nós já sabemos como é a estrutura dos sabões. Agora nós precisamos entender como a estrutura do coronavírus, que também não é muito diferente do que a gente já viu até agora com relação aos mecanismos de atuação. Nessa animação que eu estou mostrando para vocês, nós temos aí a estrutura do coronavírus, que ele tem essas pontas que são proteínas, e essa parte amarela que é constituída de lipídios. E lipídios é igual àquela classe dos óleos, que nós já vimos, dos óleos ou das gorduras, que são da classe dos lipídios. E nós sabemos que a estrutura dos sabões são ótimos removedores de gorduras. Então, o que acontece quando o coronavírus encontra o sabão? A parte lipofílica do meu sabão, que é atraída pela gordura, remove aquela membrana, destruindo o vírus. E por fim, para encerrar essa aula, vamos nos perguntar, e o álcool? Como que o álcool vai atuar? Ele atua de maneira semelhante, assim como o sabão ou o detergente. Vamos lembrar que a estrutura do vírus ela é constituída por uma membrana lipídica, que é o meu óleo ou minha gordura, e ali envolto tem as minhas proteínas, né? Aquelas espículas do corona, que são constituídas de proteínas. O álcool ele é eficaz na desnaturação dessas proteínas e na remoção dessa membrana lipídica, destruindo assim essa estrutura que protege o material genético no interior do vírus. Vamos lembrar então que para este efeito o álcool tem que ser o álcool 70, porque ali há uma concentração ótima para o efeito desejável para este processo, e que tanto o álcool 70 líquido quanto o gel são também igualmente eficazes. Entretanto, o gel oferece um uso mais prático para o dia a dia, já que ele adere melhor à superfície da mão e também é efetivo no processo que nós chamamos de tempo de gelificação, porque ele vai permitir que aquele álcool fique em contato com a sua mão durante um maior tempo sem que ele evaporasse tão rapidamente como seria se você utilizasse o álcool líquido. Entretanto, não havendo álcool disponível, sempre utilize água e sabão. Muito obrigado por assistir esse vídeo, espero que você tenha compreendido o conteúdo proposto pelo desafio.